Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Nós estamos voltando aí do nosso intervalo da nossa quarta aula, segunda parte. A segunda parte da nossa quarta aula. Hoje nós estivemos falando acerca de entrar no lugar santo. A hora que entra no lugar santo, aí você tem três peças. Debaixo da tenda do tabernáculo, aí você tem três peças. A primeira peça é o candelabro, que é justamente a lâmpada desse ambiente, a iluminação desse ambiente, com as 7 pontas que representam o Espírito Santo de Deus. Na frente dele, nós temos aí a mesa da proposição dos pães e na frente dos dois nós temos o altar de incenso, que representa a oração dos santos. Mas, antes do intervalo, nós estávamos falando ainda sobre o candelabro, e o candelabro representa a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é revelar Jesus. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. A obra do Espírito Santo é apontar para Cristo, apontar para Jesus, levar a pessoas a convencer do pecado, do juízo e da justiça para se converter. Então, em nenhum outro lugar, nenhum momento, o Espírito Santo vai falar de si mesmo. Ele fala o que ele recebeu do Pai, ele fala o que ele viu de Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, é divino, e como ser divino, ele tem os atributos divinos: onisciente, onipresente, onipotente, soberano, eterno. O Espírito Santo é Deus, tanto quanto Deus Pai, como quanto Deus Filho. Ele está nos seus atributos divinos, ele é um espírito, mas ele é a terceira pessoa. É um espírito, mas é uma pessoa. Ele não se aparece, mas ele revela a obra de Jesus. Ele revela a obra de Jesus. Ele não fala de si mesmo, mas ele fala da parte de Jesus. Agora, podemos então, como um ser divino, adorar, ter relacionamento, ter comunhão. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aliás, uma das nossas próximas matérias é louvor e adoração. Vamos falar sobre isso. Adorar aí na verdade da palavra de Deus e na liberdade do Espírito Santo. Adoração nós devemos ao Deus Trino, ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas estamos na dispensação da graça e mediante a dispensação da graça é ele que atua. Sempre existiu, eles são autoexistentes, o Pai, o Filho e o Espírito, mas nós observamos todo o Antigo Testamento, a evidência, a eminência era de Deus Pai. Os 4 evangelhos, a evidência, a eminência do único que se manifestou em carne e sangue, Deus Filho. Mas depois do derramar do Espírito Santo em Pentecostes até a consumação dos séculos, a eminência é o Espírito Santo. Nenhum dos três nunca deixou nem deixará de existir. Eles são de eternidade a eternidade. Mas o Antigo Testamento, a evidência maior destacada ao Pai, ao Deus Jeová. Nos Evangelhos é revelado o Filho, o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, a forma humana, o Deus divino, a segunda pessoa da Trindade que se revestiu, se vestiu de homem, se vestiu num bebê, num pequeno menino na manjedoura. A forma física, né, humana, é Jesus. Ele nasceu como homem, como Jesus. Maria foi mãe de Jesus. Maria nunca foi mãe de Cristo. Por isso ela não é mãe de Deus. Ela é mãe da parte física, da parte humana. Mas aí então o Filho ressuscita ao terceiro dia, é assunto aos céus, e ele mesmo disse: se eu não for, o Pai não pode enviar o Espírito. É necessário que eu vá para que o Espírito venha. Porque o sacrifício dele limpou o nosso coração do pecado adâmico, limpou a nossa natureza adâmica, e aí então agora o Espírito Santo pode habitar em nós. Na dispensação da lei, no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor era só de visitação. Por que de visitação? Porque o homem estava em pecado, o homem tinha o pecado original, adâmico, e então o Espírito Santo não podia habitar, mas ele visitava, fazia um feito e o Espírito Santo se retirava. É triste nós vermos no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo se retirou de uma pessoa e a pessoa não percebeu que o Espírito Santo tinha se retirado. Um exemplo típico aí da vida de Sansão.
um tremendo juiz, mas que quebrou aliança com Deus. O Espírito do Senhor se retirou e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor não era mais com ele. Triste também na vida de Saul, quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul e rejeitou Saul. Mas na dispensação da graça, no tempo que nós estamos vivendo, não. O Espírito Santo estará conosco até a consumação dos séculos. O que acontece é que alguns extinguem, alguns não dão ouvidos ao Espírito, e Paulo vai instruir em Tessalonicenses: não extingais o Espírito Santo de Deus. Agora, o Espírito Santo de Deus veio para assumir na terra o lugar de Jesus, não o papel de Jesus. Salvador é só Jesus Cristo, só somos salvos por intermédio do sacrifício. Mas para assumir o papel de paráclito, ou seja, intercessor, né? Então, para nos ajudar nas nossas fraquezas, para nos ensinar, para nos revestir de dons, para ajudar a manifestar o fruto. Então, ele falou: eu vou para o Pai, mas vos enviarei um outro Consolador, vos enviarei um outro paráclito, vos enviarei um outro Consolador da mesma espécie, ou seja, um intercessor, um advogado que pleiteia a nossa causa diante de Deus. Jesus está à destra de Deus, mas o Espírito Santo está em nós. Isso é tremendo nós vermos, porque Jesus era o Emanuel, Deus conosco. O Espírito Santo é o Deus em nós. Jesus era o Emanuel, Deus conosco. O Espírito Santo é o Deus em nós, conosco e em nós, tá? Então aí uma comunhão maior, um relacionamento íntimo maior, uma intimidade maior. O Consolador está em nós até a consumação dos séculos. Estamos em uma época muito melhor do que a época de Jesus. Jesus não está fisicamente aqui na Terra. Hoje ele está na Terra através da palavra. Claro, ele é onipresente, mas através da palavra você pode ter Jesus dentro de você. E o Espírito Santo, quando você aceita, recebe Jesus como Senhor, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Então esse Consolador mora, habita em cada um de nós, e nós podemos falar intimamente com ele diariamente. Agora, a igreja não pratica essa intimidade com o Espírito Santo. A igreja não desenvolve esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque muitos líderes não ensinam. Porque o povo, na verdade, como Deus falou através do profeta Oséias, o povo perece por falta de conhecimento. Esse texto é muito importante e muito duro, muito verdadeiro, e é uma verdade que muitos desprezam. Oséias capítulo 4, versículo 6 nos diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Isso é muito sério. A pessoa que rejeita o conhecimento da palavra pode ser rejeitada diante de Deus. Aquele que rejeita pode ser rejeitado como sacerdote. E não só ele, mas a sua descendência. O que rejeita o conhecimento da palavra, está sendo rejeitado ele e a sua descendência. Também te rejeitarei a ti e a teus filhos, para que não sejam sacerdotes diante de mim. Agora, estamos numa época, numa dispensação, em que Jesus nos fez reis e sacerdotes. Se Deus vai rejeitar a pessoa que rejeitou o conhecimento em não ser sacerdote diante de Deus, então, na verdade, Deus rejeitou a pessoa que não quis buscar o conhecimento. Quem se move na ignorância é Satanás. O diabo tem prazer em manter o crente na ignorância, porque na ignorância ele vai agir pelas trevas, na ignorância ele vai agir através da mentira, através da ignorância. Mas quem se move no conhecimento é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que conhecimento é comparado à luz, e ignorância é comparado às trevas. O povo perece por falta de conhecimento, porque está em trevas. Mas o povo que busca conhecimento é manifesta a luz, é revelada a luz. Agora, muitas pessoas não ensinam a verdade, porque muitas vezes não sabem a verdade. Como você vai reproduzir aquilo que você não aprendeu? Como que você vai passar para frente aquilo que você não foi ensinado? E o diabo não pode acabar
acabar com a igreja, o diabo não pode acabar com o Espírito Santo, mas o que ele quer impedir é impedir você de ter o conhecimento. Ele quer impedir de você ter a revelação. Ele quer impedir você de ter a iluminação do Espírito Santo nesse lugar secreto, nesse santo lugar. Então ele quer impedir de você entrar ali para ter o conhecimento da verdade. Agora precisamos entender que o diabo ele não é só pai da mentira, ele é pai dos extremos, né? Ambos os extremos o diabo conquista, ou seja, nas igrejas tradicionais ele apaga o fogo por inteiro. A igreja muitas vezes se dedica tanto ao conhecimento, 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 mas não dá liberdade ao espírito. Por outro lado, o outro extremo, as igrejas pentecostais têm um fogo tão grande que não quer o conhecimento. Então, cuidado com os extremos, temos que ter o equilíbrio, porque só fogo sem a palavra se torna fogo estranho. Fogo selvagem, fogo estranho queima e mata. O fogo estranho não tem parte com Deus Todo-Poderoso. Quem queima à toa não faz nada, né? O diabo deixa a pessoa pular, rodopiar, falar em línguas. Se ela está rejeitando o conhecimento da palavra, Satanás deixa à vontade. Agora, se a pessoa começa a buscar conhecimento para operar no Espírito Santo com o conhecimento da verdade, aí vai sofrer resistência, vai viver uma luta, uma batalha, vai sofrer aí sempre essa pressão, essa opressão, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O diabo muitas vezes está mantendo a pessoa presa dentro da igreja. Antigamente, nós observamos que o diabo ele tirava a pessoa da igreja. Hoje ele mantém ela escravizada dentro da igreja. Quando? Quando ela não quer conhecer a verdade, quando ela não se importa com a mensagem da palavra de Deus, com o estudo da verdade da palavra de Deus, quando ela não busca o conhecimento. Infelizmente, na nossa geração, tem muitas pessoas que estão cativas dentro da própria casa, cativas dentro da própria igreja. E aí não percebe o que está acontecendo, o que está fazendo, não percebe toda essa situação. João capítulo 4, Jesus era necessário ele passar por Samaria, porque ele queria ali ter um diálogo com uma mulher samaritana. É interessante a gente observar que a palavra não registra Jesus falando sobre adoração com seus discípulos, mas a palavra registra que com essa samaritana ele falou sobre adoração. Essa samaritana que representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ela era tida como pagã, como gentia, porque os samaritanos era considerado pelos judeus a raça mista, a raça contaminada. Nós falamos sobre isso daí no panorama do Antigo Testamento, quando houve o reino dividido, né? As duas capitais, Judá e Samaria. Samaria foi tomada pelos assírios que miscigenaram aquela geração e misturou tudo e contaminou tudo. Então os judeus começaram a rejeitar os samaritanos. Mas olha só que interessante, capítulo 4, verso 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Por amor a uma vida, por amor a uma pessoa, era necessário Jesus passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai,
que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Jesus ali trata de uma situação tão importante, um diálogo, uma conversa, uma discussão, aonde ele vai falar sobre a questão da adoração. Não é num local, mas é dentro do coração. Não é um local geográfico, não é aqui nesse poço ou lá em Jerusalém que se deve adorar. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Depois desse diálogo, na continuidade da conversa, Jesus agora vai falar sobre a ceifa e os ceifeiros. Jesus agora vai falar que a seara realmente está grande. Para quê? A igreja é a mulher, a igreja representa. Toda mulher na Bíblia é uma figura da igreja, é uma tipologia da igreja. Então aqui a gente vê uma mulher com uma discussão religiosa com Jesus, uma mulher samaritana. E interessante a gente observar que os nossos pais adoravam nesse monte. Ela está dizendo da tradição do reino dividido. E Jesus vira para essa mulher e fala o verdadeiro, ou seja, aquele que é verdadeiro adorador. Então isso significa que existem adoradores falsos. Existem adoradores que estão adorando, mas essa adoração não agrada a Deus. Existem adoradores que estão adorando, entre aspas, mas não estão adorando em espírito e em verdade. O Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus está confrontando essa mulher e está dizendo: você está presa a uma tradição, você está presa a uma letra, às coisas da lei. A lei mata, mas o Espírito vivifica. A letra, ficar só na letra, só na tradição do Antigo Testamento, a igreja vai se tornar fria, porque ela não vai dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Se você tem só a letra, na verdade, isso daí traz morte. Mas, por outro lado, se você tem só o Espírito, aí vai ser emocional, aí vai ser, na verdade, um estereótipo, que não vai ser com inteligência, com raciocínio. Você não vai prestar o teu culto com inteligência, o teu culto racional ao Senhor. O que o Senhor está à procura é em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então, essa ligação em espírito e em verdade, só em Cristo Jesus, no candelabro, nos 7 Espíritos de Deus, da palavra, do verbo, da água da palavra, somente através do próprio Senhor Jesus Cristo, que tanto é a palavra, como é também a água da vida, como também é o pão que desceu dos céus. Então,
Essa ligação espírito e verdade é a ligação que criou o mundo desde o início de todas as coisas. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus: haja. O Espírito se movia sobre a face das águas e Deus liberou o Verbo. Houve um casamento, houve uma junção do Espírito e o Verbo, o Espírito e a palavra. Houve um amálgama, uma unidade, o Espírito e a palavra. Então a importância é que Deus Pai olha para a palavra e o Espírito que se movia sobre a face das águas e libera o Verbo. E tudo que ele liberou como verbo aconteceu. Tudo que ele liberou como verbo houve, aconteceu, foi colocado em prática. Jesus fala nos evangelhos, a palavra é a verdade. O Espírito está se movendo sobre a face das águas. E ele recebe essa verdade da palavra de Deus. Há uma junção, há aí um acordo e nasce então aquilo que a palavra liberou, porque toda palavra que sair da boca de Deus não volta para ele vazia sem antes fazer o que lhe apraz. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela sai com um propósito específico, ela sai com uma missão específica. Então a palavra falou, o verbo falou, Deus falou, ela já sai com o efeito idealizador de realizar aquele feito e depois voltar para o Pai já concluído. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade para também ter vida, para também criar. O Espírito Santo de Deus opera em nós. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Acompanha comigo a leitura a partir do versículo 14. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto que existem dois tipos de conhecimento e dois tipos de sabedoria. Existe o conhecimento natural, terreno e humano, e existe o conhecimento divino, espiritual e por revelação. Existe a sabedoria terrena e humana e existe a sabedoria divina e espiritual. Nós temos que buscar o conhecimento e a sabedoria divina. Só que o conhecimento e a sabedoria divina só pode se entender no espírito. Porque as coisas carnais se discernem naturalmente, mas as coisas espirituais só se entendem, só se discernem no espírito. Então nós temos que buscar esse conhecimento, essa revelação, nós temos que buscar essa verdade. Temos dois tipos de entendimento. Eu posso entender através da minha mente, do QI, do raciocínio, do racional.
Mas o fato é, eu nunca vou conseguir entender as coisas espirituais com raciocínio natural, humano e terreno. É impossível entender a Deus com o seu natural. Como pode ser que são três pessoas? Ah, então vocês são politeístas? Não, adoramos a um só Deus. Mas são três. Sim, mas os três são um. Você não consegue entender a trindade pelo raciocínio humano. Você não consegue entender a variedade de línguas pelo raciocínio humano. Se você ficar colocando raciocínio, você não fala em línguas, você trava. Por quê? Porque você está falando mistérios com Deus. E para que eu preciso falar uma língua que eu não entendo? Porque quando você fala, você edifica o teu espírito, você edifica a si mesmo, você edifica arrumando aí armadura, armamento, munição para o dia da guerra. Então, na verdade, as coisas espirituais eu vou entender espiritualmente. É impossível entender a Deus com o seu natural. O seu intelecto nunca vai entender a Deus. E você tem que entender a Deus no espiritual. Como? Através da revelação. Candelabro, 7 Espíritos de Deus, essa revelação que vem do Espírito Santo de Deus, coisa que homem nenhum, pelo conhecimento natural, jamais vai conseguir entender, jamais vai conseguir explicar o milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Agora vai lá comigo para Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 17. Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 17. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Paulo está dizendo, não cesso de dar graças por vós, não cesso de agradecer a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e espírito de revelação. Lembra dos 7 espíritos lá do candelabro? Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e conhecimento. Paulo está dizendo, a minha oração a Deus por vocês é que Deus dê conhecimento espiritual. Eu entendo na minha mente, mas através do Espírito Santo de Deus eu recebo a revelação. Porque se vier para a mente primeiro, eu não vou aceitar as coisas espirituais. O Senhor me dá o espírito de sabedoria, o Senhor me dá o espírito de revelação. Paulo está orando para que a igreja possa ser iluminada pela revelação, os olhos espirituais possam ser abertos. Você não pode querer ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas pelo raciocínio humano, pela sua mente. O teu entendimento, que é irracional, fica sem fruto, sem conhecimento. É no seu espírito, você não pode esperar que ele fale com uma voz no teu ouvido, na tua mente. O Espírito Santo de Deus fala dentro de nós, no nosso interior, é uma impressão recebida que te dá total certeza e testificação. Deus falou comigo. O Espírito Santo de Deus falou comigo. Então, ele vai falar no teu espírito. Jesus falou em João, aquele que crer em mim, do seu interior, do seu ventre, fluirão rios de águas vivas. Jesus estava falando acerca do Espírito Santo de Deus que seria derramado. Não se esqueça, 4 evangelhos ainda é lei. Mateus, Marcos, Lucas e João é lei. Cuidado com essa mentira. Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça. Não. Antigo Testamento são 5 dispensações. Dispensação da inocência, da consciência, do governo humano,
dispensação patriarcal, para entrar na dispensação da lei. As 4 primeiras dispensações, todas elas estão em Gênesis. E a lei a partir de Êxodo, a partir da saída do Egito. Mas o Antigo Testamento são 5 dispensações e a lei vai até o derramar do Espírito no Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Até ali, até aquele momento, ainda era a dispensação da lei, ainda prezava a dispensação da lei. Agora, quando você fala, vamos para o coração do assunto, vamos para a essência do assunto, o que você está querendo dizer? Agora, o fato é que não é mais um lugar físico que se deve adorar. Por quê? No tabernáculo, havia um confinamento da glória de Deus dentro do Santo dos Santos. Agora não é mais num templo feito por mãos humanas. Antigo Testamento é símbolo. Símbolo, tipologia, uma simbologia espiritual. O Espírito Santo não vai falar na sua mente, na sua razão. Ele quer falar no teu espírito, no interior, do teu interior fluirão rios de águas vivas, no ventre do teu ser, no íntimo do teu ser. Agora, quando o Espírito Santo fala, eu entendo. E eu entendo o que ele quer falar. E muitas vezes o Espírito Santo fala sem palavras. Parece loucura. Não tem uma palavra, mas eu consigo entender no meu espírito. É uma impressão recebida no teu interior que traz a certeza da vontade de Deus sobre a sua vida. Ele não está falando no teu ouvido natural. Ele pode falar com voz audível? Pode, claro que pode, ele é Deus. Mas ele quer falar no teu espírito. Porque a tua mente, com a tua razão, com bloqueio humano, não consegue entender pelo QI, pela razão, mas no teu espírito você vai discernir bem. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, 1 Coríntios 2, 9, Paulo nos diz assim, mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Não podemos entender o Espírito Santo com a mente natural, com a mente humana, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E essa revelação é no secreto do lugar santo. É no secreto do segundo ambiente que você vai ter que passar pelos 5 postes que são os 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. É com a ministração do governo que está sobre os seus ombros. Ele é o cabeça, mas o governo está sobre os seus ombros. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Essas 5 colunas que vai me levar ao conhecimento de Cristo, da pessoa de Cristo Jesus, através das 5 portas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Através das 4 portas, 5 ministérios através das 4 portas. E aí eu tenho a revelação do Espírito no candelabro. A revelação de quem Jesus é no candelabro. O candelabro fica ao lado esquerdo e em frente ao candelabro fica a mesa da proposição dos pães. A mesa dos pães da proposição. Abra lá comigo em Êxodo capítulo 25.
Êxodo capítulo 25, versículo 23, onde nós vamos ver a ordenança farás. No capítulo 37, nós vamos ver a execução, o cumprimento, foi feito. Êxodo capítulo 25, vamos direto para o versículo 23. A mesa de madeira de cetim. Também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados de largura, 1 metro, e 1 côvado de o seu comprimento, vamos lá. Também farás uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, 1 metro. A sua largura será de 1 côvado, 50 centímetros. A sua altura de 1 côvado e meio, 75 centímetros. E cobri-la-á com ouro puro, madeira de cetim revestida de ouro. Veja que lá no átrio as peças foram revestidas de bronze, cobre. Agora aqui no lugar santo as peças estão sendo revestidas de ouro, ouro batido, ouro puro. Também lhe farás uma coroa ao redor, né? Uma margem aí, um limite ao redor dessa mesa. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 1 mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. De fronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de cetim, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de cobrir, de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face continuamente. Sobre a mesa porás o pão da proposição. A ordenança, os detalhes minuciosos, como Deus ordenou que deveria de ser feita a mesa da proposição. Capítulo 37 de Êxodo, versículo 10, a execução, o cumprimento. A mesa. Fez também a mesa de madeira de cetim, o seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado, a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-se de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, fez-lhes também uma moldura da largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. De fronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais para levar à mesa. Fez também os varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro para levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas com que se haviam de cobrir. Que coisa tremenda e gloriosa! Pães da proposição, ou os pães da apresentação. Mesa na Bíblia representa comunhão, relacionamento. Pães da proposição também podem ser pães da presença. A mesa era feita da madeira de cetim, outras traduções diz acácia, 2 nomes iguais da mesmo tipo de madeira, revestida de ouro puro, com bordado de ouro em volta. 1 metro de comprimento por 50 de largura e 75 de altura, que ficava no lugar secreto, que ficava no lugar santo. O que ficava em cima da mesa, os pães, o pão para a mesa do Senhor. Vamos lá para Levítico capítulo 24. Levítico capítulo 24, vamos direto aos versículos 5 a 9. Levítico 24, 5. O pão para a mesa do Senhor. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimas. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente pelos filhos de Israel por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles. Das ofertas queimadas ao Senhor,
por estatuto perpétuo. O Senhor tinha escolhido a família de Arão para o sacerdócio. O Senhor tinha escolhido a família de Arão justamente para esse serviço do templo. Então esse pão era santificado, tinha que se comer ali dentro. 12 pães em 2 fileiras representando as 12 tribos, que eram substituídos todo sábado. Esses pães eram substituídos e cada pão levava 3,5 litros a 4,5 litros de farinha. Interessante que era colocado incenso puro sobre eles. Arão e seus filhos é que podiam comer no lugar santo. A farinha tinha que ser farinha fresca de primeira qualidade e representava as 12 tribos de Israel. E o incenso queimado, ele simbolizava a inteira consagração de Israel ao Senhor. O pão não podia ser queimado, porque o pão tinha que ser comido pelos sacerdotes. Agora vamos lá para Hebreus, Hebreus capítulo 9, versículo 14, 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes a Deus vivo? Hebreus 9, 24 agora. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Ele não entrou com sangue alheio, ele entrou com seu próprio sangue, puro, imaculado, e Deus aceitou esse sangue, esse sacrifício, esse holocausto. Os pães alimentavam os sacerdotes que trabalhavam na casa do Senhor, sacerdotes da linhagem de Arão, que oficiavam, que exerciam o ofício dentro do lugar santo. Ou seja, aponta que é imprescindível que aqueles que servem na causa do Senhor sejam alimentados pelo Senhor da causa. Aqueles que servem na casa sejam alimentados pelo próprio Deus. E esse pão é o próprio Jesus. Eu sou o pão da vida. Os pães era símbolo de Jesus. Jesus é o verdadeiro pão da vida. Jesus é o verdadeiro pão que desceu dos céus. Por isso que era necessário ele nascer em Belém, Bet-Lahem. Bet-Lahem, casa do pão. Ou, para nós nos dias de hoje, padaria. Belém tinha esse nome como casa do pão. Para o pão da vida nascer nessa terra, ele tinha que nascer na padaria, em Bet-Lahem. Ele tinha que nascer na casa do pão, em Belém. No Antigo Testamento, somente o sacerdote da linhagem de Arão é que podia comer do pão da proposição. Mas sendo o ensino do Novo Testamento, Jesus Cristo nos elevou na posição de reis e sacerdotes. Todos os salvos em Cristo Jesus se tornaram reis e sacerdotes. Olha comigo, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 5 a 9. 2, 5. E chegando-vos para ele a pedra viva reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o
povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou das trevas, transportou-nos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e Jesus, com seu sacrifício na cruz do Calvário, nos fez reis e sacerdotes. Todo crente que ministra em nome do Senhor precisa ser alimentado com alimento espiritual. Todo crente que ministra a palavra, seja aula, seja um ensinamento, seja na célula, seja a pregação da palavra, todo crente que ministra não pode ministrar um alimento terreno, tem que se alimentar de um alimento espiritual que é Cristo, que é o pão da vida, que é o pão que desceu dos céus. A mesa aponta para a comunhão, confraternização. Só recebemos esse pão dos céus se nós nos alimentarmos de Cristo. Só recebemos esse pão dos céus se nós tivermos relacionamento, comunhão e intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Pão é um alimento indispensável. Pão é um tipo de força, a força da alma do homem, que no seu livre-arbítrio decidiu ter a Cristo Senhor. Pão era feito de farinha de trigo. O trigo tinha que ser moído, passado na moinha, bem fino e assado no fogo. Quantos hoje estão fracassando no serviço da mesa porque não estão se alimentando do pão dos céus? Quantos hoje não conseguem chegar ao Santo dos Santos porque não estão passando pela mesa da proposição dos pães? Não conseguem chegar ao Santo dos Santos porque não tem intimidade, não tem comunhão com Deus, então não se alimenta de um alimento que veio dos céus, não se alimenta do pão vivo que desceu dos céus. Que você possa refletir e você possa se maravilhar com o que há dentro do secreto, no lugar santo, a revelação e a iluminação do Espírito Santo de Deus e o alimento vivo que desceu dos céus, o pão dos céus, que é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais um intervalo e depois a gente encerra a aula de hoje falando sobre o altar de incenso. Deus abençoe, persevera, não desanima não, fique firme, daqui a pouco a gente volta.